Olá, amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Vamos conversar sobre a volta de Jesus? Você já parou para pensar que, por trás de toda a história da humanidade, existe um Deus que governa tudo e prometeu voltar? Hoje, nós vamos refletir sobre o livro de Isaías 46 e entender por que a volta de Jesus não é uma invenção e não é uma ilusão. É sim uma promessa eterna do próprio Deus, aquele que nunca falha. Lendo o livro de Isaías, tive 4 entendimentos que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro foi: o nosso Deus declara fim desde o começo. Lá em Isaías 46:10 está escrito assim: eu anuncio o fim desde o princípio, desde os tempos antigos. E o que ainda virá? Eu digo: meu conselho ficará de pé e farei toda a minha vontade. Esse versículo é um lembrete de que Deus não reage aos acontecimentos. Na verdade, Ele governa sobre todos eles. Assim, a volta de Jesus não é um plano improvisado, e sim parte do propósito eterno de Deus. O segundo entendimento que eu tive foi: o mundo muda, mas Deus permanece o mesmo. Em Isaías 46:4 fala assim: mesmo na sua velhice, quando tiveres cabelos brancos, eu sou aquele que o sustentará. Eu os fiz, eu os levarei, eu os sustentarei, eu os salvarei. Em meio a um mundo que parece cada vez mais perdido, caótico e sem direção, Deus nos diz: eu continuo sendo o mesmo, eu continuo cuidando de vocês. Tá? É importante saber que a volta de Jesus é a resposta final da palavra de Deus ao sofrimento, ao pecado, à injustiça. O terceiro entendimento que eu tive fala sobre os ídolos que caem, mas a palavra de Deus permanece. Lá no comecinho do capítulo 46 em Isaías, há um relato de ídolos sendo carregados, caindo e sendo um fardo para as pessoas. Mas Deus afirma: o que eu falo, eu cumpro. O que eu prometo, eu realizo. Quando Jesus veio ao mundo, Ele disse: eu voltarei. Ele não estava falando uma frase bonita. Ele estava reafirmando o caráter de Deus que vemos nas Escrituras de Isaías. Falando de um Deus que cumpre tudo o que promete. Sobre o quarto e último entendimento que eu tive, ele se refere à volta de Jesus, que será o cumprimento final da promessa. Assim como Deus cumpriu cada profecia sobre a primeira vinda de Cristo, Ele cumprirá também a promessa da segunda vinda do Filho de Deus aqui na Terra. Você deve se perguntar: será? Mas a pergunta não é essa. A pergunta certa é: quando? E o mais importante ainda: como está meu coração para esse dia? Já concluindo nosso entendimento em Isaías 46, somos chamados para confiar em um Deus fiel, constante e soberano. E a volta de Jesus nos lembra que nossa esperança não está neste mundo, e sim num reino distante. Então hoje, deixe essa verdade te despertar. Viva como quem espera, ore como quem crê e se prepare como quem sabe que Ele vem. Tenha ciência de que Jesus não atrasa um segundo. Ele virá exatamente como prometeu e todo olho verá. Desejo que essa palavra fale ao seu coração e que você curta, compartilhe e deixe Deus usar você para alcançar outras vidas. Que a graça e a misericórdia de Deus te encontre hoje e que Ele te prepare para o grande dia da sua volta. Deus te abençoe poderosamente.